Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus vivo, nosso Deus poderoso esteja com todos vocês. Hoje é a primeira terça-feira após a Páscoa, uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde poucas famílias se reuniram, né? Não podia aglomerar muito, apesar de alguns teimosos aí não cumprirem, mas uma Páscoa diferente daquilo que nós estamos acostumados com a tradição. Mas a primeira Páscoa, na verdade, ela foi também assim, com o isolamento, com cada família na sua casa. Quando muito, um vizinho poderia se ajuntar na casa do outro para comemorar a Páscoa. Na verdade, a Páscoa tem bastante. Eu falei isso num vídeo curto que eu fiz aí no Instagram, fiz em algumas redes sociais, um vídeo muito curto falando sobre o significado da Páscoa, porque tem muita gente que confunde e relaciona a Páscoa com renascimento, ressurgimento, né, com fertilidade. Por isso tem o ovo, por isso tem o coelho, né, porque o ovo é um símbolo de renascimento, o coelho é um símbolo de fertilidade, e as pessoas acabam relacionando isso infiltrado numa cultura, mas que não é a essência daquilo que nós estamos comemorando. Então hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. E aí eu fiz uma pergunta no texto e no título, e que eu vou fazer aqui para todos nós refletirmos, né? Jesus ressuscitou. E agora? Porque muita gente comemora a ressurreição de Cristo na Páscoa. Muita gente fala, a Páscoa é ressurreição, Jesus ressuscitou. E daí? O que você vai fazer com essa informação? Né? Você realmente crê nisso? E você crendo nisso, você vai fazer o que com essa informação? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente parar para pensar. E hoje eu quero dividir com vocês aqui, então. Primeiramente, eu queria entrar no contexto aqui da Páscoa, que todos comemoraram, né? E olha só, no capítulo 12 de Êxodo, aqui fala exatamente da primeira Páscoa. O que era a Páscoa? O povo estava escravizado no Egito, o povo de Deus estava cumprindo um papel no Egito de escravidão. Eles tinham ido para o Egito através de José, né, quando teve aquela história das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e aí o povo foi escravizado lá no Egito depois de um tempo. Eles ficaram aproximadamente 430 anos no Egito, e Deus então levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. E quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão, Faraó se recusa a liberar o povo, se recusa a libertar o povo. Então Deus, através da vida de Moisés, decide libertar o povo com mãos fortes da escravidão do Egito. Então ele manda as 10 pragas do Egito, né? São 10 pragas que Deus manda, todas famosas. Eu vou pegar aqui, ó. Deus, a primeira praga, que as águas se tornam em sangue. Depois tem a praga das rãs, as pestes dos animais, a praga das moscas, piolhos, né, a saraivada, né, a chuva de pedra, os gafanhotos. Depois veio a escuridão, o Egito todo ficou em trevas. Isso aí foram 9 pragas. A 10ª praga era a morte de todo o primogênito do Egito. Deus, para fazer com que Faraó libertasse o seu povo da escravidão, Deus disse então, falou, olha, eu vou mandar uma praga agora que vai ser fatal. Eu vou eliminar todo o primogênito do Egito, todo filho mais velho que tiver no Egito, eu vou eliminar, eu vou matar. Porém, o meu povo vai ser poupado. Então o que Deus fez? Pediu para que o povo fizesse um churrasco de cordeiro. Olha, essa noite vocês vão matar um cordeiro e vocês vão assar a carne dele e vão comer. Mas isso tem a simbologia? Não, a simbologia está no sangue desse cordeiro. O sangue do cordeiro que o povo matasse era para passar nos umbrais das portas.
e quando passasse o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor viesse para matar todo o primogênito, a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, ele passaria por cima, ele passaria diante. Por isso Páscoa. A Páscoa, na verdade, vem de Pessá, que significa ir além da marca, ou passar por cima da marca, passar além da marca. Tem também poupar, entendeu? Então, daí vem a palavra Páscoa. A Páscoa não quer dizer passagem, não quer dizer ressurreição, ela quer dizer ir além da marca. Então, quando o anjo do Senhor viesse para a morte do primogênito, a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, ali o anjo não entraria, o anjo passaria, iria além da marca, entendeu? Então por isso, esse é o significado da Páscoa. Então eu vou ler rapidamente com vocês aqui para a gente entender. Olha só, é o capítulo 12 de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. A comerão. Não comereis dele nada cru, e nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fessura, e nada dele deixarás até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, olha só. Deus aqui está dando uma orientação para Moisés e para Arão, né? Olha, esse mês vai ser o primeiro mês do ano. Ele está falando do mês de Nissan, que no nosso calendário é entre março e abril. Seria então estipulado ali que seria o primeiro mês do ano hebraico. E então no mês de Nissan eles fariam, no 10º dia, eles matariam o cordeiro, né? Eles reuniriam as pessoas. Você viu como é que é? É um cordeiro para cada família. Mas se a família fosse pequena demais, então poderia juntar com o vizinho. Ou seja, eles passaram dentro de casa. A questão é que eles comeriam aquele cordeiro com ervas amargas, né? O pessoal fala de picanha com rúcula, já existia isso lá no Antigo Testamento, a carne com ervas. E Deus fala para eles então o seguinte: olha, o sangue desse cordeiro, você viu o que ele falou ali? O cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, teria que passar nos umbrais das portas para marcar aquela casa, né? Por isso, quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro, ele foi usado para a libertação do povo de seus pecados, aliás, da sua escravidão do Egito. O sangue do Cordeiro aqui no Antigo Testamento foi usado como marca para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Certo? Então, o sangue na madeira. Quando o anjo do Senhor vinha para matar todo o primogênito, a casa que tivesse o sangue, ele passaria por cima. Então, ele iria além da marca, né? Olha só, diz aqui também, olha: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, olha só, mais uma vez eu vou falar, Páscoa vem da palavra Pessá, que significa ir além da marca, passar por cima, passar adiante.
Então, quando o anjo do Senhor veio, ele passava adiante e não entrava na casa do primogênito, ok? Então nós sabemos agora qual é realmente o verdadeiro significado da Páscoa. Agora eu queria ir com vocês lá no Novo Testamento. Eu vou ler uma parte aqui do Evangelho de Mateus. Não, eu vou ler Lucas. Eu vou ler a parte que Lucas fala assim, olha, Jesus aqui já tinha sido crucificado e tinha ressuscitado. Jesus teve 40 dias depois de ressuscitado, ele teve 40 dias na terra ainda com seus discípulos, apareceu várias vezes com seus discípulos. Lucas escreve lá que ele apareceu entre nós com infalíveis provas, está lá no livro de Atos. Mas no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas, diz assim, olha, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Olha só. Jesus, quando ele aparece a primeira vez, adulto, né, e que João está vendo, né, o João está batizando, e aí Jesus aparece lá para ser batizado também, e João, ele fala aquela frase famosa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós estamos vendo o seguinte, que Jesus fala, olha, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui é a prova de que eu sempre digo que toda a Bíblia aponta para Jesus. O Antigo Testamento todo são alegorias que apontam para Jesus. São fatos, né? História realmente acontecida, porém que nos apontam para Jesus. Então, se você pegar todas as passagens do Antigo Testamento, a própria história do Êxodo, de Moisés pegando o povo e levando, é a história da nossa vida, passando por um deserto, mas atingindo a promessa de Deus. E esse episódio especificamente tem aqui uma simbologia muito forte com o sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus que escorreu na cruz, que verteu na cruz, ou seja, o sangue na madeira, é o sinal da libertação do povo. Não daquela escravidão que estava no Egito, mas da escravidão do pecado. Então, quando Jesus fala aqui que era necessário que ele padecesse e que ressuscitasse, e ele fala o seguinte, que cumpriu tudo que estava escrito dele, está falando do Antigo Testamento apontando para a figura, para a pessoa de Jesus, né? Então agora eu queria entrar na resposta dessa pergunta, que lógico que eu não vou dar para você, mas você precisa se perguntar e você mesmo responder. Na sua consciência, né, examinando-se a si mesmo, né, considerando então que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E agora, o que nós vamos fazer com essa informação? A maioria das pessoas que eu vejo é o seguinte, Páscoa, feliz Páscoa, toma um ovo de chocolate, um coelhinho trouxe um ovo de chocolate, maravilhoso. O que você está comemorando? Não, a ressurreição de Cristo. Tá bom, então que seja a ressurreição de Cristo. E aí? Aí passa a Páscoa e a vida volta ao normal. As pessoas não têm consciência daquilo que estão comemorando. Jesus ressuscitou e isso é, na verdade, o maior acontecimento da história. Mas não é simplesmente isso.
o acontecimento que nos dá vida, o acontecimento que nos tira da escravidão do pecado, e o pecado é que gera morte. Então, o que a gente precisa ter consciência é isso, é que a morte de Cristo, o sangue do Cordeiro, que verteu na cruz, na madeira, lá no Calvário, não foi em vão. Foi para quê? Foi para nossa libertação. Assim como o sangue do Cordeiro ele foi usado para a libertação do povo de Israel, o sangue do Cordeiro perfeito, do Cordeiro de Deus, né, foi usado para nos libertar dos nossos pecados. Então, a partir de agora, quando Jesus ressuscita, ele nos dá o direito de viver eternamente. E para isso, o que é preciso fazer? Crermos nele. Mas ele deixou aqui então um comunicado. Olha, era necessário que se cumprisse em mim tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. E a partir de agora, vocês vão receber, vocês serão revestidos do alto de poder. E aí nós estamos falando do quê? Do Espírito Santo. Jesus, diversas vezes, em João 14, você vai ver lá que ele fala que ele está indo, vai preparar um lugar e volta. Mas ele fala lá o seguinte, que ele está mandando para nós um novo Consolador, que é aquele que convence o homem do pecado. E isso aconteceu aonde? Aconteceu na famosa festa do Pentecoste, no capítulo 2 do livro de Atos. Quando o povo está esperando, você viu que eles ficaram ali em Jerusalém e ficaram aguardando, porque Jesus deu o comando para eles. Olha, vocês vão aguardar aqui até que do alto sejais revestido de poder. Aí então depois vem o advento do Espírito Santo. Vem então o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E o Espírito Santo é o que está entre nós hoje. Então, para a gente entender, olha só, Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas. Deus falou através de profetas com todos do Antigo Testamento. Lá nos primórdios, Deus falava pessoalmente através dos anjos, né? Depois ele fala através dos profetas com toda a nação. Depois ele vem em forma de filho, que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, né? É o verbo do Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Então Deus passa a falar com o mundo através de Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, Deus ele passa a falar conosco através do Espírito Santo. E é o que acontece até hoje, é o que está em prática até hoje. O Espírito Santo de Deus é o que fala conosco. Então você pode ver, eu sempre gosto de dar esse exemplo seguinte, as pessoas às vezes perguntam o que é pecado, o que não é pecado, e nós sabemos que não tem uma lista. Ó, isso é pecado, isso não é pecado. Isso está em cada um de nós. Né? Mas você pode perceber o seguinte, que quando você está fazendo algo errado, você é incomodado. Não precisa ninguém te falar que aquilo é errado. Você mesmo fala, puxa, não devia estar fazendo isso. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus te convencendo que você está cometendo um erro. Se você faz coisas absurdas, coisas erradas, não está nem aí, você não acha que é errado, é porque o Espírito Santo de Deus não está em você. É porque você precisa buscar a Deus para encontrar então com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que gera comunhão conosco, entre nós e Deus. E então toda vez que nós cometemos um erro, Deus, através do Espírito Santo, nos avisa, olha, você não deveria estar fazendo isso. Então, uma dica que eu dou para você é o seguinte, quando você estiver fazendo algo, e você se incomodar, pensar, puxa, eu não deveria estar fazendo isso, será que é errado ou não? Pode ter certeza que é errado. É Deus te convencendo que você está cometendo erro, que você não deveria estar fazendo isso. Então, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, gera em nós a possibilidade de nos encontrarmos com o Espírito Santo de Deus. E, a partir dali, a gente então seguir. Então agora, a pergunta que eu fiz aí no título, ele ressuscitou, e agora? E agora é isso que nós temos que ver. Como é que você vai viver a partir do momento em que Jesus Cristo ressuscitou e você acredita nisso? Porque se você não acredita, então nós temos que dar um passo atrás e ver então o que vai ser necessário você buscar, se você tem realmente interesse. Porque a graça de Deus vem sobre todos. A questão é o que nós vamos fazer com essa graça, se nós queremos e se nós vamos aceitar ou não. E aí, então, nós temos hoje o poder
de ser chamados de filhos de Deus e o poder de viver eternamente. Como que a gente faz isso? Através da fé em Jesus Cristo. Então, agora, para você que acredita que Jesus realmente ressuscitou, para você que acredita que Jesus foi crucificado na sexta-feira e que no domingo ele ressuscitou, então hoje nós estamos pós-Páscoa, comemorando a ressurreição de Cristo, né? Igual eu falei, o sentido da Páscoa não era esse, era a libertação do povo. Porém, como todos acreditam que a Páscoa possa ser também a ressurreição de Cristo, eu quero aqui até esclarecer uma coisa. O pessoal fala porque Jesus ressuscitou na Páscoa. Não, Jesus ele foi entregue no dia de Páscoa. Na quinta-feira, quando ele é entregue à noite, ele está fazendo a Santa Ceia. Ali ele comemora a última Páscoa. Eles estão comemorando a Páscoa, né, num cenáculo, quando Jesus ele opera ali o partir do pão e a divisão do cálice do vinho. Ali ele faz então a Santa Ceia do Senhor, comemorando a Páscoa. E ali naquela noite ele é entregue. Então ele foi entregue aos seus inimigos na noite de Páscoa. Quando ele sai do cenáculo, vai para o Getsêmani, né? E aí o Getsêmani é um jardim que ficava bem no pé do Monte das Oliveiras, né? E aí o Judas vem então com os sacerdotes, com o sinédrio lá, com os fariseus, né? Com o pessoal do sinédrio, e ali ele entrega onde Jesus está, e os guardas vão e prendem Jesus, e a partir dali Jesus, daquela noite até o dia seguinte, ele é maltratado, cuspido, espancado, eles põem a coroa de espinho, na manhã eles fazem ele carregar a cruz nas ruas de Jerusalém, e depois, à tarde, ele é crucificado, morto, né? E aí levado ao sepulcro, e depois ele ressuscita. Mas o que a gente precisa aqui entender é: ele ressuscitou. Nós vimos aqui o texto que ele ascendeu ao céu. Ele esteve com eles durante 40 dias depois da ressurreição, e depois ele foi elevado aos céus, né? Ele deixou, eu ia ler com vocês aquela hora Mateus, Jesus deixou para a gente aqui uma determinação. Olha só o que Mateus escreve: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguma tradução bíblica, pode estar, ao invés de ensinar, pode estar fazer discípulos. Pode ter alguma coisa para ensinar toda criatura, mas aqui na minha Bíblia está: portanto, ide, ensinai todas as nações, ou fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o que Jesus deixou de legado para nós, ou de determinação, é que a gente pudesse ir e pregar o arrependimento a todas as nações, fazer discípulos. Então, se você crê na ressurreição de Jesus, você vai ficar agora de braço cruzado? Não é o momento então da gente começar a construir discípulos, a acreditar nele então? Porque a palavra de Deus diz que serão salvos aquele que crê em Jesus Cristo, né? Aquele que crê nele será salvo, aquele que não crê já está condenado, né? Se pegar João 3,16, João capítulo 3 é a conversa que Jesus tem com o príncipe dos judeus lá, o Nicodemos. E ali tem um texto riquíssimo, riquíssimo, onde Jesus cita muitas coisas do Antigo Testamento, coisa de Moisés, e aí o próprio Cristo fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é a gente acreditar que o ensinamento dele vai nos dar a vida eterna. Então nós temos que cumprir aquilo que ele nos deixou. E uma das coisas que ele nos deixou depois já de ressurreição, depois de ter ressuscitado, é que a gente deve fazer discípulos, que a gente deve ensinar as pessoas com relação ao arrependimento e mais, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, se a gente tiver essa consciência e entender que Jesus, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna e que o sangue dele na cruz é a marca do Cordeiro, aonde o pecado não tem mais poder, a morte já não vai fazer parte mais da nossa vida. Nós vamos viver eternamente. Como nós vamos viver eternamente? Nós vamos ter uma interrupção nessa vida que nós estamos, porque esse corpo que nós temos não vai entrar no céu. Nós somos formados por espírito, corpo e alma. O espírito e a alma vão ganhar um novo corpo, um corpo celestial. Então, a hora que a gente morre, a gente interrompe aqui uma passagem, e aí é como se a gente estivesse atravessando o Jordão na Terra Prometida. Então, a gente atravessa o Jordão e do outro lado a gente ganha um corpo celestial onde a gente vai viver eternamente. Aquele que crê em Jesus Cristo. Então, nós temos por obrigação anunciar o evangelho do arrependimento a todos aqueles que a gente conhece, a todos aqueles que a gente tiver oportunidade. Nós precisamos dar essa oportunidade às pessoas de ouvir falar do Cristo ressurreto. Então, o convite que eu faço para você é esse, que você creia em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, que você repasse essa informação para aquele que você ama. E aí todos teremos a oportunidade um dia de estar no céu e um dia viver eternamente, que foi para isso que o sangue dele verteu na cruz. Então, o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento libertou o povo da escravidão, e o sangue do Cordeiro Santo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verteu também na cruz para nos libertar dos nossos pecados, porque o pecado é que gera morte. Quando Deus conversa com Adão e Eva, ele fala para eles o seguinte: olha, vocês não vão comer desse fruto. Por quê? Porque no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E Eva não acreditou nisso e comeu do fruto. A partir dali a morte entrou na nossa vida. Uma redundância, talvez, sei lá, um estranho falar, a morte entrou na nossa vida, mas é isso. Porque a partir daquele momento nós passamos então a conhecer a morte. E Jesus veio para nos libertar dessa morte. E o que nos leva à morte? O pecado. O pecado é que nos leva à morte. Acho que foi Tiago que escreveu que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências. Mas quando a gente dá vazão a esse desejo, é que a gente gera o pecado. E quando a gente gera o pecado, a gente gera a morte. Tá bom? Então, que você tenha esse entendimento, que Jesus ressuscitou, não foi em vão, foi para nos dar vida eterna. E é isso que eu quero te convidar, para você ter vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você puder, não sei onde você está, e se você puder fechar os olhos, nós vamos orar, tá bom? Senhor, eu queria te agradecer, Pai, por mais esse dia em nossas vidas. Senhor, e pedir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, que eles possam ter o entendimento, Pai, da Tua palavra. Que eles possam ter, Senhor, o entendimento daquilo que realmente importa, que é a vida eterna ao Teu lado, Pai. E nós só conseguiríamos isso. O Senhor já nos ensinou através de Jesus Cristo, através da nossa fé em Cristo Jesus. Então, Deus, que o Senhor possa nos alimentar dessa fé. Que o Senhor possa, ó Deus, nos alimentar das coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Eu quero, Deus, te apresentar a vida dos meus irmãos diante de Ti e clamar, ó Deus, por salvação. Que o sangue de Cristo não tenha sido em vão, Pai. Que a gente tenha, Pai, capacidade para entender a ressurreição de Cristo como libertação do Teu povo da escravidão do pecado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Pai, eu quero pedir também por aquelas pessoas que estão enfermas, pedir pela minha família, Pai. Pedir aqui pela minha casa. Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que cura. Então eu quero pedir cura, Senhor, para aquelas pessoas que estão enfermas. Quero lembrar aqui da Dona Terezinha, do Amarildo, enfim, de tantas pessoas, ó Deus, que estão acometidas por essa doença aí do Covid, o Henrique. E pedir também pela minha família, Senhor, pela minha casa. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa todas as pessoas, ó Deus. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus de cura, Pai. Então eu peço, ó Deus, eu clamo ao Senhor também, visita os hospitais. O Senhor também é um Deus de libertação.
Então, Deus, visita também os presídios, os encarcerados e leva salvação para aquele lugar, Pai. Que eles se convençam, Deus, que o Senhor é a salvação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Ô, meus amados, muito obrigado vocês todos aí que assistiram, viu? Olha, a Silvia, a Leninha, a Sônia, o Vicente, o Silvio Talarico, a Eliana, o Antônio, a Isilda, a Jane, quem mais? O Braga, a Maria de Fátima, a Regina, a Rê, o Silvio, a Silvinha, a Luciene Freitas, quem mais? Nossa, quanta gente, a Sônia, o Paulo, a Osma Gil, é isso, o Nivaldo Silva, o Hilde, que Deus te abençoe, Hilde, a Fran, o pessoal, tudo que me acompanha lá na prefeitura, eu tô afastado, né? Eu tô com sintomas aí de Covid, a minha família toda foi acometida pelo Covid e eu precisei ficar também em isolamento. Vocês podem ver que eu tô sozinho aqui, eu tô no quarto do meu filho, eu tô isolado aqui, ó, tô no quarto do Davi e eu tô ficando o tempo todo isolado, mas mandar um abraço lá pra Fran, pro Rogério, pro Luiz, pra todo mundo lá, pro Darley, o pessoal que costuma nos assistir, né? Que Deus abençoe todos vocês. Tá o Vanderlei, meu primo, a Sônia, o Silvinho, que Deus te abençoe, meu irmão. Quem mais? A Clair, escreveu aqui a paz do Senhor. Quem mais? Deixa eu ver. A Gislene, também. A Gislene Cardoso, que Deus te abençoe, viu, Gi? A Sônia, o Davi, que escreveu aqui, bom dia, pastor, fica com Deus. O Roberto Correia. Há muita gente, se eu não falei seu nome aqui, desculpa, viu, gente? Porque foram mais de 300 pessoas que deixaram aqui que visualizaram pelo menos por 3 segundos o vídeo, né? Mesmo que tenha visualizado e saído, mas foram mais de 300. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo apoio. A Edmara Ramalho, que foi a primeira que entrou, né? Edmara Ramalho, o Sérgio Carrara, Sérgio, que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado do carinho que você tem tratado a minha família. O Alex, evangelista Alex também, homem de Deus. O Fabiano, que Deus te abençoe, o Fabiano. Seja sempre com você. A Luciana. A Maria de Fátima, que pediu oração pelo sobrinho dela, que também está com Covid. Vamos orar sempre, viu, Maria? Que Deus te abençoe também, que eu creio que vai dar tudo certo. Tá bom? A Leninha mandou aqui, bom dia, pastor Michel, paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos vocês. O Kiko, olha aqui, o Kiko, que Deus te abençoe também, viu? Kiko, a Giovânia, o Paulo Eduardo, homem de Deus também, que Deus te abençoe, enfim, todos vocês, obrigado, até terça que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem aqui pro seu coração, tá bom?